Sejam todos bem-vindos a mais um devocional no canal Encontros com Deus. 1 Coríntios 15, 56, 57, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Reflexão prática. 1. Reconhecer o poder do pecado e a necessidade de um Salvador. O pecado tem um poder devastador sobre a vida humana, e a lei de Deus nos mostra o quão incapazes somos de viver à altura de seus padrões. Reconhecer isso nos leva à humildade e ao entendimento de que, por nós mesmos, somos incapazes de vencer o pecado. Precisamos desesperadamente de Jesus para nos libertar dessa escravidão. 2. Viver em vitória. Se Cristo nos deu a vitória sobre o pecado e a morte, devemos viver à luz dessa verdade. Isso significa que o medo da morte não deve mais nos dominar, pois sabemos que em Cristo temos vida eterna. Também significa que, embora ainda lutemos contra o pecado, podemos confiar que Jesus já venceu essa batalha por nós. 3. Viver em gratidão. A vida cristã deve ser marcada pela gratidão. Quando lembramos do que Jesus fez por nós, nossa resposta natural deve ser adoração e gratidão contínua. O Evangelho nos chama a viver em constante gratidão, sabendo que tudo o que temos foi nos dado por graça e não por mérito. 1 Coríntios 15, 56, 57 diz: O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo faz parte do poderoso capítulo em que Paulo fala sobre a ressurreição e a vitória de Cristo sobre a morte. Ele explica que, embora o pecado e a morte tenham poder sobre a humanidade, Cristo venceu ambos e nos oferece essa mesma vitória. Reflexão sobre 1 Coríntios 15, 56, 57. 1. O poder do pecado e da morte. O aguilhão da morte é o pecado. A imagem de aguilhão refere-se a algo doloroso e penetrante, como a picada de um inseto ou ferrão. A morte, que é a consequência do pecado, Romanos 6:23, ganhou poder através do pecado de Adão e Eva. O pecado abriu a porta para a morte no mundo, e por isso a morte tem um aguilhão, algo que fere e traz sofrimento. A realidade do pecado. O pecado, desde a queda, passou a ser parte da vida humana, trazendo consequências devastadoras. Ele não só separa o homem de Deus, mas também resulta na morte física e espiritual. O pecado é o verdadeiro causador da dor e da morte. 2. A força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. A lei de Deus revela o que é certo e errado. Embora a lei seja santa e justa, Romanos 7:12, ela também expõe nossa incapacidade de cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus. Quanto mais entendemos a lei, mais percebemos nosso pecado e quão longe estamos do padrão de Deus. O papel da lei. A lei, ao expor o pecado, nos mostra o quanto estamos distantes da santidade de Deus. Ela não é a solução para o pecado, mas sim a revelação da nossa condição pecaminosa. Isso destaca a nossa necessidade de um Salvador, porque sozinhos somos incapazes de cumprir a lei. 3. A vitória por meio de Jesus Cristo. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o ponto central da mensagem do Evangelho. A vitória sobre o pecado e a morte vem por meio de Jesus. Ele venceu a morte ao ressuscitar, e ao fazê-lo, destruiu o poder do pecado e da morte sobre aqueles que creem nele. Cristo é a solução para o dilema do pecado e da morte que a lei expõe. A vitória final. A morte e o pecado não têm mais a última palavra para os que estão em Cristo. A ressurreição de Jesus garante que aqueles que nele confiam também ressuscitarão. A morte pode ter sido poderosa, mas agora ela é vencida pelo poder da vida eterna em Cristo. Paulo, neste versículo, expressa gratidão a Deus por esta vitória que não conseguimos por nós mesmos,
mas que foi alcançada por Jesus em nosso favor. 4. A gratidão pela graça de Deus. Graças a Deus. A única resposta apropriada diante de tal vitória é a gratidão. Não vencemos o pecado e a morte por nosso próprio esforço, mas pela obra de Cristo. Este versículo nos lembra da graça imerecida de Deus, que nos deu uma vitória que nunca poderíamos alcançar por conta própria. O louvor a Deus pela vitória em Cristo. Quando compreendemos que a nossa vitória sobre o pecado e a morte foi completamente obra de Jesus, não temos outra resposta além de louvar e agradecer a Deus. Ele fez o impossível por nós, e por meio de Cristo, somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Aplicação pessoal. Como você encara o pecado e a morte? Este versículo nos lembra que o pecado e a morte são realidades sérias, mas não definitivas. Em Cristo, temos vitória sobre ambos. Como você vive à luz dessa verdade? Existe alguma área de sua vida onde você ainda sente o peso da condenação ou do medo? Jesus já venceu por você. Você tem vivido em gratidão por essa vitória? Nossa vida deve refletir uma postura de gratidão por tudo o que Deus fez por nós, por meio de Cristo. A vitória que temos não foi conquistada por nós, mas nos foi dada por Ele. Viver com gratidão diária é uma forma de honrar o sacrifício de Jesus. Conclusão. 1 Coríntios 15, 56, 57 nos traz uma mensagem de esperança e triunfo. Embora o pecado e a morte tenham um impacto devastador na humanidade, a obra de Cristo na cruz e sua ressurreição nos garantem a vitória. Não precisamos temer o pecado nem a morte, porque Jesus venceu ambos. Nossa resposta deve ser viver em fé, esperança e gratidão, reconhecendo que por meio de Cristo somos mais que vencedores e temos a certeza da vida eterna. Graças a Deus por essa vitória. Obrigado por se juntar a nós em mais um devocional do canal Encontros com Deus. Que a mensagem de hoje inspire sua fé e guie seus passos ao longo do dia. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar seus comentários. Sua participação é muito importante para nós. Nos encontramos novamente no próximo devocional. Que Deus abençoe ricamente o seu dia.